Um, dois, três. Então bora lá. Então convidei aqui o Bruno para gravarmos um podcast. Ele não sabe do que é que vamos falar. Acho que nem eu sei o que é que vamos falar, que é maravilhoso. Mas é trazer um bocadinho para aqui as nossas conversas profundas. E pegando hoje num post que o Bruno colocou no seu story. Um post que colocou no seu story é bom, não é? Mas colocou um story. E fez-me pensar aqui neste story, porque pode-se ver e observar, não é? Ver e observar de duas formas, como terapeutas e como indivíduos, como Bruno e como Luísa. Então eu vou ler o que é que o post dizia, que é: chegará o momento em que você olhará para trás e entenderá que certas pessoas e experiências surgirão apenas para te ajudar e a ir de um lugar para o outro. Ou seja, nós conhecemos determinadas pessoas para termos aprendizagens e irmos de um lugar para o outro, ou para uma aprendizagem de uma para a outra, para evoluir, seja por que for. E então a pergunta que eu vou-te começar por fazer, Bruno, é: enquanto terapeuta, tu olhas para esta frase e qual é a tua interpretação? Bem, para já, alô. Alô quem está a ver e a ouvir, e muito obrigado a ti pelo convite. Acho que é sempre um gosto passar tempo a falar sobre a vida e falar sobre a espiritualidade. Por falar sobre espiritualidade, falar sobre o lado emocional e, portanto, falar sobre a vida. E é maravilhoso. E, por cima, quando nós não sabemos o que é que vamos falar, que é muito mais cru, muito mais natural. Eu partilhei esse story de uma página que é Espiritualidade Quântica, que eu gosto imenso de muitos dos posts que eles colocam. Mas enquanto que estavas a falar, só havia uma frase que estava constantemente a passar aqui na cabeça, portanto, em inglês, que era There's people who appears in our lives for a reason, a season or a lifetime. Portanto, existem pessoas que aparecem nas nossas vidas por uma razão, uma sessão ou uma vida. Ok? E então acho que é muito isto. Eu lembro-me perfeitamente de, antes de ir viver para os Açores, antes de empregar e, portanto, a minha jornada espiritual, lembro-me de ter feito o nível 1 de Reiki no dia antes de ir para os Açores. Então eu lembro que no momento em que eu fiz o nível 1 de Reiki, a maior parte dos meus amigos Desapareceu. varreu, ok? E eu fiquei, uau, what the fuck, peraí, calma. E existe um Bruno antes e depois do Reiki. Portanto, eu atualmente faço Reiki para mim. E costumo fazer Reiki para os outros, mas não é de toda a minha prioridade, por assim dizer. Não é a minha terapia, a minha ferramenta principal. Mas faz muito sentido, sabes? E começo a entender que, por exemplo, que existia um Bruno que... Imagina que nós nos conhecíamos antes disso e depois do nada tu desaparecias. Eu ficava chateado com isso, eu ia constantemente atrás de ti a dizer: tu porquê é que a gente não fala? Mas e porquê isto? E porquê aquilo? Percebes? Até que aparece o Bruno do Reiki. Quando o Reiki aparece, o que acontece é muito isto: é, foi embora? Ok, então pronto, então foi embora porque tinha que ir embora. E está tudo certo. Respondeste à segunda pergunta, que era o que eu te ia fazer. Inicialmente eu perguntei-te enquanto terapeuta e agora estás a falar enquanto Bruno. É interessante, porque existe nós enquanto profissionais, não é? Nós temos vários papéis na nossa vida. Existe nós enquanto profissionais e enquanto pessoas e indivíduos. E enquanto Bruno, tu estás-me a dizer que antes não conseguias perceber porque é que as pessoas desapareciam da tua vida. Não. Mas isto também vem de um berço super destruturado, não é? Em que, poça, eu não tenho carinho de lado nenhum, não tenho carinho na família. Tipo, o vosso pai não vos bate com o cinto? Ah, não bate. A vossa mãe não se tenta matar constantemente? A minha faz. A vossa irmã não vos tenta matar e abusar sexualmente? A minha faz. Ok? E então, parece que quando de facto tu, como vens deste ninho, não é estruturado, tu começas a associar-te a outras pessoas. E quando E essas pessoas desaparecem e desaparecem, tu ficas. desazado, não é? Parece que. Então, mas afinal de contas. Yeah. Até que depois é preciso uma maturidade emocional que te faz sentir que, pá, mas esse ninho que tu precisas é tipo. Tu consegues isso, tu tens essas ferramentas. Diariamente, portanto, quem me conhece através do podcast Descobertas, quem me conhece através das minhas sessões, por exemplo, sabe perfeitamente que eu falo imenso sobre as constelações, que não é a minha terapia.
porque eu sou a versão portuguesa, passa a expressão, do puto do sexto sentido do eu vejo pessoas mortas. Mas o que acontece é, por exemplo, nós quando vamos fazer constelações, entendemos que realmente tudo tem O seu lugar. o seu lugar. E que uma das coisas ótimas que nós podemos fazer é abraçar e aceitar a nossa criança interior. E por alguma razão estamos a ter esta conversa hoje, quando eu deveria estar no retiro de uma criança interior e de alguma maneira Estamos aqui os dois. a lição está a vir aqui. Tudo certo. E então, o que acontece é, por exemplo, uma das coisas que falam é quem chora não é a Luísa adulta, é a É a Luísa Luísa criança. criança. Mas a Luísa adulta tem capacidades para abraçar essa Luísa criança. Tens filhas? Tens. Então, quando fores abraçar as tuas filhas, quando estiveres mal e fores dar um abraço a uma das tuas filhas, aquilo é a Luísa a abraçar a mãe, mas também é a Luísa adulta a abraçar a Luísa criança. Sem dúvida. Então tu começas a aprender que com essa maturidade emocional, que tu tens ferramentas para lidar com isto. Então o que estás-me a dizer então é que mesmo aquelas pessoas que desaparecem da tua vida hoje, tu podes sentir, percebes porque é que já não estão, porque é que eventualmente já saíram dessa peça de teatro, não é? Saíram da tua vida, mas na realidade Saíram do elenco, não é? Já não fazem parte do elenco. Eu gosto muito de trazer foram despromovidos. gosto muito de trazer esta cena do teatro porque é mais fácil às vezes a gente e porque é o meu background, não é? Portanto, pronto, e porque também passado, pronto. Por quem não me conhece, eu estudei representação em Lisboa, fui estudar representação para Londres, larguei tudo para ir para os Açores a falar com mortos. Portanto, está tudo certo. Acho que é começar a minha jornada espiritual. E é engraçado, esta conversa, isto começa-se num ponto e está sempre... Já a minha mãe diz o seguinte, as conversas sempre como as cerejas, vai sempre uma atrás da outra. Exatamente, porque já agora, para vos situar, hoje não estava previsto sequer gravarmos um podcast. Também não estava previsto, nós estávamos os dois juntos e do nada fomos beber café, do nada fomos passear, estivemos a conversar, a filosofar sobre a vida um do outro e a filosofar sobre a vida e antes da gente se encontrar eu lembrei-me que seria interessante convidar o Bruno para falar deste story e entretanto já estamos aqui a falar de uma quantidade de coisas. Eu e o Bruno conhecemos-nos há relativamente pouco tempo. Quase um ano. E é engraçado que surgimos na vida um do outro por algum motivo, para algumas aprendizagens, para algumas trocas, partilhas de conhecimentos, de experiências. Eu vejo sempre como, e estávamos a falar nisso há pouco, mesmo que não seja um relacionamento amoroso, sempre troca de amor e de amor incondicional. Há sempre amor. Porque há sempre amor. E tudo são relações amorosas. Exatamente. Porque a base é amor. Ora que dois irmãos amam-se. 2 amigos amam-se. Só que em graus totalmente diferentes. Em parentescos totalmente diferentes. E de interações diferentes. Porque existe aqui, agora estamos a entrar na linguagem do amor. Ok? Um casal, a linguagem de amor do casal é diferente da linguagem de amor de irmãos ou de amigos, por exemplo. A não ser que sejam amigos com benefícios, porque assim já roça um pouco o casal. Mas falta compromisso. Falta o resto. Mas sim, mas tudo tem a ver com isso. E é muito interessante, porque eu sinto que há conversas que deviam ser gravadas. Há conversas que deveriam ser ouvidas e partilhadas por outras pessoas. E isto acontece muito connosco. Nós vamos sair para um café, mas nunca é um mero café. Então estarmos sentados e estarmos a ver as pessoas a passar ao nosso lado. Cada pessoa ali tem uma história. E nós conseguimos ver aquelas pessoas e nós já chegámos a fazer isto. Olha, o que é que está a sentir aquela senhora ali? Como é que achas que ela se sente? E depois o facto de tu achar que aquele senhor sente-se triste, eu sinto que é por causa disto, ou assim, já está a puxar para algo teu também. Portanto, nós vemos muito... É o espelho, Exato. Não é? É o espelho e é o reflexo. Assim como também quando os clientes que nos vêm às minhas terapias e às terapias do Bruno, fazemos trabalhos diferentes. No entanto, são trabalhos com o intuito que é o mesmo, que é ajudar pessoas, mas na realidade as pessoas que vêm ter nós, seja como clientes, seja como amigos, vêm sempre mostrar-nos algo e vêm sempre espelhar-nos algo. E na realidade... Eu cheguei a ter uma sessão em que a pessoa estava a ter problemas amorosos, por exemplo, e eu também estava na altura, e tudo o que estava ali os lá de cima a dizerem à minha cliente, eu sentia, ai, peraí, mas isto também é para mim.
Não é nada, não é. Não é, não. Não é para mim, porque é diferente. Oh, Para mim é Bruno, diferente. é engraçado. Mas põe o dedo na ferida. Mas não é para mim. Não, Não é não, para é mim. o tipo, eu não quero ver. Não, Ontem não. também tive a dar uma consulta e às dadas alturas também estava a dizer que, olha, tens de ter cuidado com a alimentação, tens que introduzir isto, tens que introduzir aquilo, e também estava a ouvir dentro da minha cabeça. Oh, Luísa, tu também tens que fazer isso. Olha, também, e eu às tantas estava a dizer à outra Ai, pessoa. falhou agora, falhou. Estava a dizer a outra pessoa, bem, eu Falhou. estou-te a dizer isto, mas isto também é para mim. E às vezes as pessoas, não sei se te questionam, pelo facto de a gente partilhar isto, não é? Que quando estamos a fazer terapia e as coisas também são para nós, às vezes as pessoas não duvidam ou não te questionam. Então, mas espera aí, se tu também tens que aprender, quem és tu para estares a dizer o que é que seja aos outros? Ou a ensinar, Porque não ou somos a nós. ajudar. Porque não somos nós. Nós somos o canal. A informação vai e chega, ok? Só que muitas vezes ressoa contigo. Enquanto estou aqui, estou a ouvir isto e os lá de cima estão-me a dizer, portanto, é impossível tu ires, saís à rua e não vês pessoas a vestirem a mesma cor que tu. Estás a ver? É como a história de quando uma pessoa está grávida, vê grávidas em todo lado. Epá, sim, por exemplo, tipo, inevitavelmente tu estás cheio de laranja, estou cheio de azul, e inevitavelmente nós encontramos hoje pessoas cheias de laranja e outras pessoas cheias de azul, e podemos não nos conhecer. Sim. E a frequência é totalmente diferente, mas de alguma maneira a nossa frequência fez match. Yeah. E até porque estamos todos unidos, estamos Exato. todos interligados, não é? E estamos aqui nós os dois presencialmente, porque nós estamos a gravar em áudio e em vídeo, ok? Portanto, há aqui estas duas versões, vão poder ver no canal do YouTube, no meu canal do YouTube também. Mas nós estamos aqui hoje, que não estava previsto, e estamos aqui numa interação. Não estava previsto de uma forma consciente. Sim, não estava previsto, nem... não estava programado na agenda, não é? Não estava programado na agenda. Mas ainda voltando aqui ao tema inicial, que quando conhecemos as pessoas é para nos levarem, ensinarem a caminhar do ponto A ao ponto B, ou seja, do conhecimento. O que acontece aqui é a necessidade constante do controle do ser humano. O ser humano, quando conhece alguém, já quer colocar em gaveta, já quer entender para onde é que vai, para onde é que não vai. Por rótulo, ok? Tu quero-te aqui, a ti eu quero-te aqui, mas nós nunca sabemos o dia da manhã. Eu vou partilhar algo, se possível, que é o seguinte. Recentemente, aqui em Lisboa, houve um acidente. Portanto, houve um homem que, nas piores condições emocionais, invadiu o centro Ismael em Lisboa e matou duas mulheres. Uma delas era a minha cliente. Falava pouco com ela. Tive com ela apenas duas vezes, portanto, uma presencial e uma sessão online de grupo, mas era uma mulher que tinha uma luz enorme, um amor enorme, uma espiritualidade também enorme. E no momento em que eu descubro que ela partiu, eu que trabalho com a morte diariamente, eu que lido com o luto diariamente, eu consigo perceber perfeitamente que a morte não existe, não é? Mas há pessoas que me batem. Há pessoas que eu não consigo explicar, e nós já falámos sobre isto, em que o nosso nível de empatia é tanto que eu sofro. Não tem explicação. Não consigo perceber. Portanto, se me disser, olha, aquela pessoa partiu, olha, pronto, lamento muito, mas está em paz. E há outras que aquela pessoa partiu e eu sinto muito mal. Mas depois eu começo a perceber e a tentar entender o porquê das coisas acontecerem. E depois eu lembro-me de, nesse dia, estar a refletir sobre o dia, e posso dizer o nome, o dia da Farana. A Farana foi assassinada no centro de Ismael. E vocês já estão a perceber, vocês vão perceber onde é que isto vai. A Farana, no dia anterior, terminou o jantar da mesma forma como terminou no dia anterior. Tomou o banho ou escovou, portanto, preparou-se para ir dormir, como o fez nos dias anteriores. Ela foi-se despachar para a cama, como fez nos dias anteriores. Dormiu e acordou com o despertador, como fez nos dias anteriores. Foi para o trabalho com um possível sorriso no rosto, como fez nos dias anteriores. Só que não sabia que não iriam haver dias próximos. Que aquele era o último dia dela. Nós não temos esse controle. Quando nós começamos a explorar a espiritualidade, é esta consciencialização que aparece. É perceber que
o nível, pronto, o contacto que nós temos com as pessoas, para já, automaticamente tu tens que mudar. Porque tu ao mudares, tu não consegues ajudar ninguém. E depois o que acontece é, existe a Luísa terapeuta e a Luísa humana. E tu, nem todas as histórias são assim, mas várias histórias vêm ressoar o que a Luísa pessoa tem que curar para conseguir ser uma melhor terapeuta. Só que aí está, nós não temos controles de nada. Nós podemos estar aqui muito bem a rir, daqui a pouco eu ir para casa e dar alguma coisa e eu partir. Sabendo perfeitamente que os lados de cima dizem que não é para já, mas está tudo certo. Enfim, pode acontecer. Mas, percebe? Então, nós não temos controle disso. E esta consciencialização vem também do parte da espiritualidade. No momento em que tu te metes no Reiki, por exemplo, automaticamente o que está fora da tua vibração, o que não te acrescenta, desaparece. E é necessário nós aceitarmos isto. E agora falaste num ponto, desculpa só interromper, há muita gente que entra em pânico quando vai para a espiritualidade e ouve isto, porque então, mas quer dizer que eu vou separar? Quer dizer que eu vou mudar de emprego? Vais, Jéssica, tu vais-te separar. Tu vais-te separar porque não dá. Percebes? Estou a brincar. Não, mas é que isto, não dá. Entendes? Há uma mudança interior muito grande e pode ser para separar ou não, pode ser para mudar de país ou não. Está tudo certo. Nós temos muito esta expressão, os dois, está tudo certo. Porquê que está tudo certo? Porque na realidade, se eventualmente, partindo do pressuposto que se calhar a pessoa vai se separar, é o melhor para ela. Porque já também, eu acredito muito nisto e vem de encontro àquela frase que eu li no início, que é, tu já tinhas, acabou a aprendizagem que tu tinhas com aquela pessoa. Portanto, aquela pessoa já não tem nada para te ensinar e tu já não tens nada para ensinar àquela pessoa. E está tudo certo. Pronto. Não é? E não é por causa disso que é o fim do mundo. Porque às vezes... Por exemplo, tu que estás a ouvir e a ouvir-nos, por exemplo, de certeza que hoje ou amanhã tu vais ao supermercado e vai haver stress com a pessoa da caixa do supermercado, ok? E está tudo certo. Porque tu tinhas que lidar com esse mau humor. Sim. Porque é do teu... Pronto, o mau humor não é teu, ok? Mas é responsabilidade tua, a forma como tu lidas com isso. E isso sem tu saber, já estás a trabalhar a tua espiritualidade só a fazeres isso. Portanto, mas cada vez que tiveres mais consciência disso e se perceberes que o facto de estás-te a irritar com o indivíduo da caixa que está a levar muito tempo ou que está na conversa em vez de estar a fazer o serviço, a questão não é do indivíduo da caixa, é teu. Então se tu percebes, ok, espera aí, isto está-me a irritar, porque é que isto está-me a irritar, o que é que eu posso fazer diferente neste momento? Porque na realidade, se calhar, quando tu começas a ter mais consciência destas coisas que te incomodam, da próxima vez que tu fores à caixa, a tua abordagem vai ser diferente. E se calhar o indivíduo até está a levar o dobro do tempo que levou da última vez. Mas tu já vês as coisas de uma forma diferente. E estar na espiritualidade é isto. É tu trabalhares em ti, aprenderes contigo, não é? E perceberes, eu falo muito disto também nos podcasts, que é aprenderes a lidar com os desafios diários e estes pequenos desafios, não é? O facto de alguém te responder de uma determinada forma e tu naquele dia não a pessoa foi bruta comigo, a pessoa foi arrogante. Não, tu é que achaste que a pessoa foi arrogante, não é? Aquilo interferiu contigo de alguma forma para tu aprenderes algo e a lidares contigo e com os outros de outra forma. Mas é preciso também nós pararmos de romantizar esse estado do está tudo certo. Porquê? Por exemplo, era suposto eu ter estado com uma pessoa ou passar com uma pessoa e não aconteceu. Não aconteceu porquê? Porque houve uma falha de comunicação, portanto, não da minha parte, da parte da outra pessoa, tudo certo. A questão aqui é, a pessoa aparece e pediu desculpa. A resposta foi, está tudo certo. E está? Ora que, mas o está tudo certo não tira a dor que eu sinto, não tira o stress e a mágoa que eu tenho, compreendes? Mas o que se passa é, o que é que eu tenho que aceitar aqui? Por exemplo, vocês, a pessoa da caixa, ok? Aquela pessoa irrita-me, pá. O stress, hoje furei o pneu, não sei o quê. Pá, está tudo certo. Está tudo certo o quê? Isto tinha de acontecer. Agora, ok, então se isto tinha de acontecer, então o que eu estou a sentir também tinha de acontecer. Faz parte. Então vamos aqui trabalhar com isto hoje. Vamos tentar manter a calma e tentar de facto perceber que tudo que acontece na ordem divina que tem de acontecer, ok? Porque nós não temos controle nas coisas. E quando nós temos esta consciência, e há dias que sabemos disto tudo e que não se consegue ter este controle, e cá está, e está tudo certo. Não se consegue. E há dias que é de fugir, e há dias que, mas porquê que isto está-me a acontecer? Mas isto,
É todo um caminho, é toda uma jornada. E como tudo, nós quando começámos a caminhar, não começámos a caminhar automaticamente, caímos. Olha, Houve uns dias que caminhámos o melhor, que eu outros pior, digo até é, que demos os passos e nunca mais voltámos o que os a... lá de cima dizem é o seguinte: nós quando nascemos, nós aprendemos a andar, aprendemos a ver, a ouvir, a falar e a sentir. Ora que, quando as pessoas morrem, nós que aqui estamos, nós temos que aprender a linguagem deles, porque o falar, o ver, o sentir é de outra forma, ok? Ora que a vida é sempre assim. Porque, mas, por exemplo, foi necessário eu nascer num sítio e num ninho em que o amor era dado ora em pancadas, ora em abusos, ora em tentativas suicidas, ok? Para depois eu de facto compreender que, ok, eu tinha que nascer aqui para de facto perceber que apesar de eu fazer parte deste ninho, eu não sou eles. Eu posso vir a fazer diferente. diferente. E eu, ao fazer diferente, e já estamos a voltar às constelações, por exemplo, já estou a curar o sistema. E não só tu, está nas tuas mãos fazeres diferente e escolheres fazer diferente, porque não é onde tu nascestes, nem o que te acontece que define, é o que tu fazes com onde tu nascestes e o que te acontece. E na realidade, eu posso ter um acidente de automóvel, não é? Posso bater e, ok, espera, o que é que isto me está a querer dizer? Sim, não é de todo bom, porque tem todas as dificuldades e os desafios que isso envolve, mas o que é que eu posso tirar daquela aprendendizagem, não é? Deixa-me fazer essa pergunta. Portanto, acho que não é segredo. Portanto, tu tiveste um acidente de Sim, carro há sim. umas semanas, não foi? Está tudo certo. A questão é, a Luísa de hoje já consegue olhar para trás e perceber o que é que se passou para aquilo. É interessante, nós estivemos juntos nesse dia depois do acidente. Eu, no momento que tive o acidente, foi o caos na minha cabeça, ok? Mas foi de tal maneira o caos naquele segundo, que no segundo a seguir eu estava a pensar, ok, isto é uma aprendizagem. Não consegui, naquele segundo, pensar qual era a aprendizagem, porque tive toda a dinâmica e toda a logística, e depois da logística ficar resolvida, vim para casa, e aí caí em mim e desabei, não é? Tipo, porque foi sempre aqueles pensamentos do comum dos mortais, porque é que isto me aconteceu, e depois A automaticamente. roçar a vitimização. Exatamente, e logo a seguir, espera aí, Luísa, isto aconteceu por um motivo. E o pensamento que eu tive naquele momento e no caos que eu estava, que tu tivestes comigo, foi, ok, isto eu tenho que parar, eu tenho que desacelerar, não é? Tens que aprender a ter mais calma. A ter mais calma, a aprender a ter paciência, não é? E a levar as coisas com mais tranquilidade. Quem me conhece tanto os amigos como vocês todos que estão aí desse lado e que me acompanham, sabem que eu sou uma pessoa cheia de ação e cheia de genica, e acho que é de continuar a ser, porque é uma das coisas que eu acredito, é o movimento, não é? O fazer, só que às vezes é preciso fazer com outra velocidade, não é? E é preciso eu vou-me atrever a dizer esta palavra porque o Bruno conhece-me e às vezes tenho esta dificuldade, ter a humildade de assumir que, ok, nem tudo tem que ser feito à velocidade que eu acredito que tenha que ser, porque eu sou uma pessoa da ação e acho que as coisas, combina-se qualquer coisa, é para fazer, ok? Para mim não há outro registro. E eu acredito que hei de ser assim, mas eu posso continuar a ser assim, mas ter outra perspectiva das coisas e desacelerar, em vez disso estar a fundo, que é um termo que eu utilizo muito, se calhar às vezes por andar em primeira, não é? Mesmo que ande em esforço, mesmo que o carro esteja em esforço, quem conduz sabe, se vamos em primeira e aceleramos o carro, está bom, mesmo que eu esteja em esforço, mas isto é uma aprendizagem até ao dia em que eu estou em primeira, mas estou confortável com aquilo e está tudo bem, não é? É que nós agora nós temos pano para mangas para falar sobre várias coisas, como por exemplo, até mas e está tudo certo, não tem nada a ver com o livre-arbítrio. Sim, tem a ver com o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio fala que tudo já está estabelecido. Como assim, Bruno? Então significa que não temos de facto o livre-arbítrio? Temos sim o livre-arbítrio. Como por exemplo, a vida é como se fosse um caminho em que tem duas alternativas, a da esquerda e a da direita. Ora que do nada tu escolhes ir para a da direita. Ok, então segues o caminho da direita e no caminho da direita tens mais três caminhos e depois cada um deles tem um caminho diferente. Esse é o livre-arbítrio.
Se fosse, se calhar, logo o caminho da esquerda, caías e magoavas. Como foste pelo da direita, só vais magoar uns caminhos mais à frente. E então, mas a lição, aí está. Portanto, a lição é o quê? Magoar. O que é que esta lição de magoar vai-te dizer? Tem cuidado. Ora, aprendes de uma forma mais rápida, aprendes de uma forma mais longa, mas acontece sempre. E quando não aprendes, volta-se Volta a outra vez. repetir. Por exemplo, quem me conhece sabe perfeitamente, tal como eu disse, eu não venho de um ninho estruturado, não é? Emocionalmente estruturado. Ora que, há umas semanas, tive uma cliente que o mundo era tão pequeno que conhecia o meu pai, conhecia a minha irmã, conhecia a minha sobrinha, conhecia a minha família. Ora que ela decide tirar uma foto comigo para ir ter com o meu pai ao trabalho e dizer: o seu filho é um anjo. Ok? Ora que o meu pai foi ter com ela ao trabalho, ao café. Ela disse isso. O meu pai emocionou-se. Ela liga para mim a dizer: devias passar mais tempo com o teu pai. E eu disse: mas como é que eu vou passar mais tempo com o meu pai, visto que nós pouco falamos, não é? No momento em que eu digo nós pouco falamos, os lá de cima só dizem: mas não é preciso mais. Então, espera aí. Então, está tudo. Então, se é esse o problema, a gente resolve já. O Bruno chega à casa e o que é que acontece? O meu telefone cai no chão e quinou. Portanto, puf, puf. Ora que o Bruno vai pôr a arranjar o telefone e a Samsung, pronto, parceria para a Samsung, não é? Exato. A Samsung decide formatar o meu telefone. Está tudo certo. E decide formatar... Pausa. O que é que poderia ter acontecido aqui? O Bruno ter-se exaltado, virado do avesso, não dormir, irritar-se, achar que era o fim do mundo. Porque eu tinha umas fotos que eu Mas gostava. espera, o Bruno irritou-se, mas eu vou-vos dizer, quem está aqui deste lado, eu acompanhei um pouco deste trajeto até hoje, que ele ainda não tem telefone, não é? Mas este exaltar dele é um exaltar relativo. Ou seja, não é aquele exaltar de partir para a agressão da pessoa, não é um exaltar de não pensar em mais nada, nem... Não, é... Caiu, tinha que cair, está tudo certo. Olha, vamos embora. Então, o resultado: o telefone caiu, fui pôr o telefone a arranjar, formataram o meu telefone. Só que a Samsung, e volto a dizer beijo para a Samsung, ou para a senhora mal-humorada. Não tenho patrocínio, ok, mas se quiserem patrocinar, está tudo certo. Decidiu deitar fora o meu cartão de memória e o meu cartão de SIM, portanto, e não tenho, eu estou incontactável. Mentira, não está nada. Não, eu estou contactável, os mortos contactam diariamente, mas eu de outras formas. Estou a ter férias dos vivos. Ora que vamos tentar voltar a ter a segunda via do cartão. Então o que é preciso? Então tens que ter a assinatura do teu pai, assim. Ok, forma, estão a ver a forma que o universo pôs o Bruno a falar com o pai e a contactar com o pai? Então, mas deixa-me só interromper outra vez. Malta, vamos fazer aqui uma pausa. Se o Bruno não tivesse esta consciência de que... Porque às vezes neste corre-corre diário, o universo fala connosco diariamente e às vezes a maioria das pessoas dizem assim, mas comigo não fala. Fala com todos. A questão... Não, contigo não fala, Jéssica. Contigo não fala, a questão não é? Tu teres essa consciência. Tu estás num relacionamento tóxico, Jéssica, não é? Mas não estás, né? Tipo, está tudo a não sei correr quem é a bem Jéssica desse lado que está a ouvir, mas por algum motivo ele já falou 2 vezes na Jéssica. Mas é isso, portanto, é a Jéssica e o sentimento da vitimização. Mas aqui temos esta consciência. Então, espera aí, olhar para a situação, e o Bruno conseguiu perceber que, apesar de eventualmente não estar a fim de falar com o pai, ou até estar, mas quer dizer, não via motivos para isso, o universo pôs-lhe o pai no caminho. E resultado? Aí tal, que era a segunda via do cartão, tem que ser o seu pai. Assim, concordo, está bem. E então, vamos, como é que a gente vai fazer isto? Pronto, então eu ia ter uma sessão de grupo em Leiria. Toca do Bruno, vai mais cedo para Vila Franca. Vai lá ao restaurante da minha família e, pá, cumprimento o meu pai, não é? O meu pai vai dar-me um beijo. Qual era a probabilidade disso acontecer? É pá, nenhuma. Pronto. Dá-me as coisas. O Bruno já não é o mesmo Bruno de há uns meses atrás. E o pai também já não é o mesmo pai de há uns meses atrás. Portanto, as coisas mudam. Há sempre uma segunda, uma terceira e uma quarta oportunidade. Concordas? Sim, claro. E tipo, agora, continuo sem telefone, mas no entanto, já há muito a preocupação, portanto, já liga. E ao ponto que eu, dias mais tarde, houve o quê? Houve um problema lá em casa, tivemos que
Posso contar, teve uma avaria no esquentador, por exemplo, e do nada a Catarina foi comprar um esquentador novo e conseguimos fazer com que fosse instalar no mesmo dia. E quem foi instalar foi um pai e um filho. E eu olho para aquilo Mais e uma eu, vez o universo a mandar mensagem. yeah, e eu olho para aquilo e penso assim: a relação deles era maravilhosa. Eu como vi-me naquela cozinha a Mas ver. aí também há uma opção. Tu podias ter olhado para aquela relação como eu não tive isto, é uma desgraça, eu sou uma vítima, mas como é que tu olhaste? Eu ao início dizia, então eu não tive isto. Mas depois comecei a perceber que, ok, não tive isto, mas também não tive isto que o meu pai não sabia fazer. Então, pegando nisto, não é? É normal que nós nos sentimos vitimizados, que se sentimos injustiça, que tenhamos estes pensamentos de eventualmente culpa, raiva, seja do que for, mas São humanos. isto faz parte de nós e vamos continuar a sentir isto enquanto aqui estivermos na Terra, como eu costumo dizer, mas podemos fazer e observar de uma forma Exato. diferente. Então, eu tive ali, limitei-me a observar aquela linda amizade, aquela linda relação entre um pai e um filho. E o que eu disse foi, hum, tomara a vários filhos ter um pai como aquele de Samuel era, porque o pai, Samuel, notava-se que era um homem emocional, portanto, sempre super brincalhão, super respeitador. As pessoas podiam não entender a relação E deles, os será dois, que o filho mas achava o mesmo? sim, sim, Pronto. sim, sim, Ok. completamente. Ok. Porque eles brincavam e chamavam-se estúpidos um ao outro e não sei o quê, mas era por. Nem sequer era falta de. Não Era a era, complicidade. era cumplicidade, ok? E depois eu Cumplicidade. comecei a pensar: pois eu não tenho isto. Mas quer dizer, eu não tenho isto porquê? Porque o meu pai, por exemplo, ele teve vários traumas e, portanto, e as pessoas só fazem o melhor que fazem, o melhor que E só sabem. porque fazem o melhor com as ferramentas que têm, não Exato! é? Porque Ora, porque nós vivemos numa sociedade, tal e qual como há pouco. Nós há pouco estávamos e nós parece que estamos sempre constantemente a mudar de tema, mas não mas estamos é porque assim, tudo faz né? parte. Está tudo. Imaginem, portanto, uma calçada, ok? Cheia de Uhum. pedras, em que umas são lisas, outras são rugosas, outras são rachadas, whatever. Cada pedra que ali está é como se fosse uma casa. Existem casas que são, portanto, uma família. Existem famílias que são rachadas, famílias que são rugosas, famílias limpas e está tudo certo. O que acontece é que estão todos ao mesmo nível. Mas existe aquela necessidade da comparação. Existe aquela necessidade de, mas espera, eu sou melhor que aquela. Quando não é assim. Eu E isso traz poderia. muita frustração também. Exato, Pronto. exato, porque a frustração está lado a lado com a comparação. Mas, Exato. no entanto, espiritualmente falando, a frustração aparece no local certo, no momento certo, em que a consciência está lá perto. Portanto, a frustração é o quê? É aquele coisa de, se eu vou para a esquerda, vou para não compreendo, mas se eu vou para o lado direito, portanto, vou me irritar ainda mais, percebes? E aqui é a opção de nós abraçarmos, eu utilizo muito isto, as É. emoções. O que é isto de abraçar? É na realidade, abraçar é em termos figurativos, não é? Mas na realidade é aceitar Uhum. este lado sombra, por assim dizer, este lado que nós temos raiva, deste lado que muitas das vezes a mim apetece-me apertar o pescoço a alguém porque me está a irritar e sim, eu sou assim, a Luísa é assim como também me apetece dar um abraço ao Bruno, eu também sou assim, e isto faz parte. E faz parte destes altos e baixos, faz parte da aprendizagem e uma das coisas que também, que eu não sei se te acontece a ti, mas me perguntam muito às vezes quando sou convidada em determinados debates, ou seja o que for, então, como terapeuta, tu estás sempre bem, não precisas de terapia, Uhum. não, pronto, não, de todo, não é? O Bruno já partilhou que já fez constelações. Eu faço constelações também, quer dizer, Oh, vou menina. constelar, não é? Eu não sou consteladora. Eu também faço constantemente terapia, porquê? Porque além de nós sermos terapeutas, não é? E de ajudarmos outras pessoas, somos seres humanos. E o facto de nós trabalharmos em nós vai fazer com que nós nos tornamos melhor terapeutas, como o Bruno disse há pouco, mas também somos frágeis, também choramos, também gritamos, também nos irritamos, também temos medos, Então, sentimos culpa. eu lembro-me por exemplo, eu que lido com as emoções que muitas vezes não são minhas, não é? Exatamente a semana passada, quando eu vim da sessão de leiria, eu cheguei, a sessão de leiria foi maravilhosa, porque houve um grupo de mulheres ali, houve muita partilha, muito choro, mas acima de tudo muita cura naquela sessão das mensagens dos entes queridos que apareceram para falar. No dia seguinte eu estava em casa e só me metia a chorar.
mas naquela não era a minha emoção, portanto era tipo ainda a fazer o desmame da emoção do outro. E só o facto de conseguirmos entender que essa emoção é minha, mas essa emoção já não é minha, não sei o que, não sei o que mais, então está tudo certo, ok? Então como é que isto termina esta história? Ao conseguir entender e ao conseguir fazer os passos de que o meu pai é o melhor pai que eu podia ter. A minha mãe é a melhor mãe que eu podia ter. A minha irmã é a melhor irmã que eu poderia ter. Ahm, mas com os seus lados de coisas boas e coisas más, não significa que tenhamos que estar constantemente com aquelas pessoas que nos magoam, mas no momento em que nós olhamos para isto tudo e conseguimos dizer está tudo certo, E fazem parte, as não pessoas é? passam a fazer parte. Sem E ao dúvida. passar a fazer parte, nós conseguimos compreender. Eu não tenho Samuel, meu pai não se chama Samuel. O meu pai, pronto, após que o Samuel não é bruto como o meu pai foi, ou portanto, após que o Samuel é mais receptivo e mais cuidadoso e carinhoso e afetuoso do que o meu pai uma vez poderá ser, mas, no entanto, é a diferença entre o cão e o gato, não é? Portanto, o cão, tu chegas a casa e o cão diz: Oi, estás aqui, chegaste. O gato é: chegaste. Mas, no entanto, chegaste, epá, é todo o É amor que tudo este que eu tem. E nós exatamente. temos é que aceitar isso. Sim. Portanto, isto tudo, para voltar aqui ao início, tu que estás a ouvir isto, se consegues entender o que nós estamos a dizer e se as nossas palavras estão a fazer sentido na tua consciência, na tua alma e no teu coração, entenda então de uma vez que as relações começam na altura em que têm de começar, terminam na altura em que têm de terminar. As mudanças acontecem no momento certo, no segundo certo, na altura Mesmo que correta. tu aches que não e que te Exatamente. questiones, mas porquê é que eu conheci aquela pessoa neste momento? Porquê é Exato. que eu tenho que levar com esta pessoa na minha vida neste momento? Eu não quero, mas se tu tiveres essa reação de eu não quero, a lição, a aprendizagem vai vir de outra forma. Porquê é que às Exatamente. vezes, não sei se te acontece, tu que estás aí desse lado a ver-nos e a ouvir-nos, epá, mas porquê é que me está sempre a acontecer isto? Porquê é que é sempre da mesma forma? Sabes porquê? Porque ainda não tiveste a consciência do que é que tens que aprender com esse tipo de atitude, de relação, do que seja que te apareça na tua vida. E por isso é que volta a acontecer. Não é, eu tenho sempre azar, é só comigo que isto acontece. Não, tudo tem E quando são padrões, é certo. É certinho e direitinho. Disseste uma palavra que acho que resume toda a nossa conversa, que é consciência. E no fundo, consciência é nós dizermos que está tudo Tudo certo. certo. Mesmo quando não está. Exatamente. Maravilhoso. Obrigada por estarem aí desse lado. As conversas são como as cerejas. Eu e o Bruno passamos muitas horas às vezes a falar e as conversas vão assim, ok? Tipo, andam na rotunda do Marquês de Pombal. Mas realmente a mensagem é esta: está tudo certo, mesmo quando não está. Muito obrigado, Luísa. Obrigada, eu, Bruno.